amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais um vídeo. Hoje é um vídeo de domingo. Hoje é dia 9 de abril de 2023. Agora é bem cedinho. Estamos aqui às 7 horas da manhã e vamos começar esse vídeo. Aqui, como vocês estão vendo, estou na cama ainda. Então hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu quis fazer bem realista, como os meus vídeos são realmente mostrando a minha realidade. E hoje, ontem eu passei um dia um pouco gripada, não tive febre, mas o corpo dolorido, garganta raspando, mal-estar, nariz entupido. Eu retomei uma medicação, deitei e praticamente dormi a tarde inteira, mas quando eu acordei bem. E hoje estou bem melhor que ontem, mas ainda estou sentindo o nariz meio congestionado. Já me mediquei, né? Já tomei remédio, já tomei meu café da manhã também. Mas eu estava aqui fazendo meu devocional, conversando com o Senhor, e eu senti a vontade, a necessidade de falar sobre Jó. Então, hoje nós vamos falar sobre Jó. Então, começando o vídeo, eu já quero pedir àqueles que já são do canal, deixa bastante like, compartilha bastante. Muitas vezes aquilo que o Senhor vai falar comigo e com vocês, tem muitas pessoas que vão precisar ou que estão precisando escutar. E esse vídeo, para chegar até essas pessoas, ele precisa receber muito like e ser muito compartilhado, ter comentários, porque só dessa maneira é que o YouTube entende que o vídeo é importante, que o vídeo é necessário, que o vídeo foi aceito, e aí ele começa a divulgar esse vídeo para mais e mais pessoas. Então é por isso que a gente sempre pede o like de vocês, que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês assistam o vídeo até o final. E também aqueles que estão chegando, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu posto. Eu posto vídeo toda terça, toda sexta, são vídeos de rotina de dona de casa, de receitas, de comprinhas, de faxina, de organização. Muitas vezes eu mostro uma loja, mas no domingo a gente tem esse vídeo, que é um vídeo que foi o Senhor que colocou o desejo no meu coração de estar conversando com vocês a respeito de qualquer assunto, mas sempre à luz da palavra. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E saibam que vocês são muito importantes, mas muito importante mesmo. Muita gratidão, eu amo a todos e muito obrigada por todos aqueles que já se inscreveram, por todos aqueles que seguem o canal, por todos aqueles que têm assistido os vídeos, que têm me feito companhia aqui em casa. Muito, muito obrigada. Eu sou muito grata e vocês são muito necessários, porque afinal de contas os vídeos são feitos para você. Se vocês não estiverem aí, não tem finalidade de estar gravando vídeos. Então é muita gratidão. E também me acompanhem lá no Instagram, que lá eu mostro tudo o que está acontecendo agora, né? Na real, vocês vão me conhecer um pouquinho mais de perto. Bom, agora deixa de papo e vamos começar o vídeo? O primeiro livro que eu comecei a ler há 22 anos atrás, é um livro que é um livro até bem difícil, vamos dizer assim, porque é um livro que mostra a vida de um homem que era íntegro, que era obediente, temente a Deus, era um homem que estava no coração do Senhor, né? Mas é um homem que foi tentado, é um homem que o próprio Satanás chegou junto ao Senhor e falou para ele: ele só é temente e íntegro ao Senhor porque o Senhor o abençoou. Porque ele era um homem rico, um homem próspero. Abençoou com uma família grande, com muitas riquezas, com muitos empregados. Então, por isso que ele é tão temente e obediente. Mas retire tudo isso que o Senhor deu para ele e vamos ver se ele continua temente.
E sabe que o adversário de nossas almas, Satanás, ele é assim mesmo, ele é ousado. Ele, na realidade, quando ele foi expulso do céu, por ter inveja de Deus, por querer o lugar de Deus, ele viu que com Deus ele não poderia, porque ninguém pode, né? Ninguém é contra Deus, Deus é o Todo-Poderoso. Mas ele veio aqui para a Terra e ele pensou, então se eu não posso tomar o lugar de Deus, eu vou começar a fazer com que os homens se afastem de Deus. Eu vou querer criar um reino, não só com os anjos caídos que vieram comigo, mas também com aqueles que foram criados por Deus, que estão aqui na Terra. E aí esse é o trabalho dele, é de nos tentar, é de nos seduzir, é de nos enganar. Esse é o trabalho dele. E ele se chegou até Deus, até o Senhor, e disse isso. Ele chegou e falou para o Senhor, olha, ele só é temente, ele só te obedece, ele só é íntegro porque ele tem tudo, porque ele é rico, porque ele tem propriedades, tem animais, tem uma família abençoada, né? Mas tira tudo isso dele, vamos ver se ele continua sendo obediente e íntegro. E o Senhor disse, sim, eu te dou autorização, vá lá e tire tudo dele, mas não mexa com ele. Tire as coisas que estão ao redor, os bens, e assim fez o adversário. Então vamos começar a ler para conhecer Jó e vamos, eu já peço, né? Já orei, mas faço uma nova oração, que o Senhor fale através de mim, que não seja as minhas palavras, nem a minha vontade, mas que seja o Espírito Santo de Deus me usando como instrumento para falar comigo mesmo e para falar com vocês. Então, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja presente nesse lugar e que aquilo que o Senhor queira falar, o Senhor fale, porque eis-me aqui, quero ser sempre um instrumento teu, quero sempre que os meus lábios sejam usados para que o Senhor fale comigo e com outras pessoas de acordo com aquilo que o Senhor deseja falar, aquilo que nós estamos precisando escutar. E eu já me coloco à sua disposição para ser usada e para poder abençoar a vida de outras pessoas. Amém. Então, começando aqui, então no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. A minha Bíblia tem como título, cada Bíblia tem um título diferente, mas a minha Bíblia tem como título A Virtude e a Riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e
passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, e a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui é o que eu acabei de dizer. O próprio Satanás chegou à frente de Deus e disse: ele só te obedece, ele só o teme porque o Senhor deu tudo para ele. Deu riqueza, deu uma família grande, feliz, saúde, tudo. Empregados, animais. Agora, se ele perder tudo, será que ele continua? Será que ele não vai te blasfemar? Será que ele vai continuar temente? Então o Senhor falou: então vá lá e tire tudo dele, só não toque nele. Tire tudo dele e vamos ver. Então colocou Jó à prova. Assim o Senhor faz conosco muitas vezes. Durante todo o nosso caminhar, desde quando a gente nasce, até quando a gente vai embora para voltar e morar com o Senhor, enquanto estamos nesta terra, muitas vezes somos tentados, muitas vezes somos colocados em teste, à prova, né? Muitas vezes. E aí depende de como a gente se comporta quando a gente está passando por uma situação difícil, por uma enfermidade, por um desemprego, por algum problema sentimental ou emocional. Como é que a gente se comporta? A gente blasfema contra Deus? A gente se afasta de Deus? A gente deixa de crer em Deus? Ou a gente dobra os joelhos e agradece por aquilo que a gente tem e clama a Deus e pede ajuda e pede força e pede que Ele interceda por nós? Como é que a gente age? Então, tudo vai depender da maneira como a gente age quando vem a dificuldade, quando vem o problema. E foi o que aconteceu com Jó. Então vamos continuar lendo e vamos ver como foi que Jó se comportou. Nossa, tá bem difícil, gente. Essa luz está me atrapalhando bastante. Mas vamos lá. As aflições e a paciência de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas... Nossa, gente, eu não estou conseguindo ler. Acho que aqui talvez fique melhor. Então, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova.
Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava quando ainda veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, olha a desgraça que aconteceu. Ele perdeu tudo. Ele perdeu os animais e ele perdeu os filhos. Pense, quem é pai, eu não sou mãe, mas quem é pai, quem é mãe, que muitas vezes perde um filho, eu tenho visto. Muitas vezes a mãe ou pai, eles ficam marcados para o resto da vida. Eles nunca mais esquecem. Eles choram, eles se entristecem toda vez que chega a época do aniversário desse filho, toda vez que chega a época, se o filho era criança, que chega a época do Dia das Crianças, do Natal, uma data comemorativa. Esses pais, eles se entristecem, eles choram, eles têm pesadelos, eles... realmente a vida se torna muito difícil para esses pais. Agora pense para Jó, que ao mesmo tempo ele perdeu tudo. Ele perdeu os animais, ele perdeu a lavoura, ele perdeu os filhos, todos os filhos, de uma vez só. O vento veio, derrubou a casa em cima dos filhos. Qual seria a atitude de qualquer pai? Levantar, sair correndo, ir atrás dos filhos, ir lá ver o que estava acontecendo, gritar, chorar. E o que foi que ele fez? Naquela época se tinha o hábito de quando você estava muito triste, ou então você estava de luto, ou você ia começar um jejum, ou alguma coisa que te entristecesse, eles rasgavam as vestes e rapavam a cabeça. Era um costume do povo, como um luto mesmo. E foi o que ele fez. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Olha o que ele fez, ele se jogou na terra e adorou. Adorou a quem? A Deus. Depois de receber essas notícias, vieram vários servos trazer cada um uma notícia pior. E a última foi a pior de todas, que ele perdeu todos os filhos. Ele se enlutou, se jogou em terra, se prostrou na frente do Deus Todo-Poderoso e o adorou. Então, é uma atitude que nos leva a pensar como um ser humano, diante da morte, da perda de tudo e da morte de todos os filhos, tem força, tem essa atitude de se humilhar na presença do Senhor e o adorar. Só que Deus já sabia que iria acontecer isso, porque Deus conhece o nosso coração, o nosso interior, e Deus já conhecia qual era o coração de Jó. Jó não o temia, Jó não o adorava, Jó não obedecia apenas porque Deus tinha lhe dado coisas materiais, mas porque Jó amava a Deus, porque Jó sabia realmente quem era Deus e sabia que tudo aquilo que ele tinha, quem tinha dado foi Deus.
Se não fosse Deus, ele não teria nada daquilo. Ele não teria animais, ele não teria propriedades, ele não teria empregados, ele não teria nem filhos. Então ele tinha essa consciência que tudo na vida dele, tudo que ele tinha, veio do Senhor. Então que em primeiro lugar, antes até mesmo dos filhos, vinha o Senhor. E que se o Senhor tinha permitido acontecer tudo isso, era por um propósito. Ele não sabia o porquê, mas Deus, nós sabemos, é o Todo-Poderoso, Deus é bom, Deus é justiça, Deus não é mau, Deus é justo. E por que ele, sendo um homem íntegro, um homem que orava tanto, que estava sempre temente a Deus, por que Deus permitiu? Mas ele não questionou a Deus. Ele simplesmente aceitou aquilo, se humilhou na presença do Senhor e o adorou. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Mas por que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo? Porque Deus já sabia. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das coisas antes mesmo de acontecer. Porque Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Ele já sabe. Quando as coisas acontecem aqui na terra, ele já viu aquilo acontecer. Já aconteceu no céu. Já aconteceu no reino dele. Ele já viu. Ele sabe antes de nós. Nós precisamos esperar acontecer para que a gente possa saber das coisas. Ele não. Ele sabe antes. Então ele já conhecia o interior de Jó. E ele sabia que ali para Jó o mais importante era ele. E ele vinha antes de tudo. Até mesmo dos filhos, até mesmo da vida dele, da própria vida dele. E ele sabia que Satanás estava ali achando que ele só era temente e obediente porque ele tinha coisas materiais que o Senhor tinha dado para ele, mas Deus já sabia disso, então por isso Deus permitiu. Então qual é o ensinamento? O que é que Deus quer falar conosco com isso daqui? Ele quer falar que, pode ver que ele falou, o que ele falou para Satanás, que podia tocar em tudo, menos nele. Por quê? Porque ele era do Senhor, assim como nós somos do Senhor. Então o adversário, ele pode tocar em tudo, ele pode tirar o nosso emprego, ele pode tirar a nossa comida, ele pode tirar as nossas roupas, ele pode tirar até um familiar. Mas nós somos do Senhor. E tudo aquilo que ele está tirando, volta para ele, volta para o Senhor, porque foi o Senhor que deu. Tudo que nós temos, começando pela nossa vida, pelo nosso nascimento, pelo nosso respirar, tudo vem do Senhor. Tudo tem um dia para começar e um dia para terminar. Já está tudo prescrito. Então, quando a gente perde o emprego, quando a gente perde um parente, né, que acabou-se o tempo dele aqui na Terra, quando a gente tem uma desilusão amorosa, a gente se entristece, sim, somos humanos, claro. Mas aquele que teme a Deus, aquele que conhece Deus, aquele que espera em Deus, ele não se deixa abalar. Ele mesmo no luto, ele mesmo na dor, ele mesmo na indignação, ele sempre vai se humilhar na presença do Senhor e vai o adorar, porque ele sabe que tudo vem do Senhor. Esta é a diferença de quem serve e quem não serve. Então o mundo tem um ditado, Deus é pai, não é padrasto. Olha, Deus é nosso Criador. Nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele. Porém, Ele só é pai daquele que se entrega como filho. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, nós passamos a ser filhos de Deus. Aí sim, Ele será o nosso pai. Mas antes disso, somos apenas criaturas de Deus. Ele cuida? Claro que cuida. Ele criou. Mas temos o livre-arbítrio, já falei isso em outros domingos. Então ele respeita o nosso livre-arbítrio. E quando a gente não quer se entregar a ele,
ele também respeita. Então, ele nos abençoa em partes, mas estamos abertos. Estamos abertos para ter o pagamento ou a cobrança daquilo que a gente escolher. Tudo aquilo que a gente escolher tem um preço. Ele respeita isso. Mas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para o Senhor e a gente realmente o teme, o obedece, independente do que acontecer na nossa vida, independente, a gente vai continuar o adorando, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele deixa com que aconteçam as coisas. Aquilo é uma provação. Aquilo Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos moldando, Ele está fazendo com que a gente cresça como ser humano, como pessoa, como filho dEle, como servo dEle. E sempre lá, o melhor de tudo é o final, diz a palavra aqui. O melhor não está no começo nem no meio, mas sim no fim de todas as coisas. Então pode ter certeza que Ele irá nos abençoar de maneira transbordante. Só que nós não podemos fazer as coisas de maneira interessada. Eu vou obedecer Ele, eu vou aceitar tudo que vier, eu vou me humilhar quando vier o problema que for, porque eu sei que lá no final Ele vai me abençoar. Isso é interesse, não. Nós temos que temer e obedecer a Deus porque Ele é Deus, unicamente por isso, porque Ele é Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele nos formou, porque Ele sempre estará acima de nós e acima de todas as coisas. O fato dEle nos abençoar, dEle nos prosperar, já é uma questão do querer dEle. E não é uma permuta, não é uma troca. Então, Jó passou por muitas coisas, muitas situações. Além de perder tudo isso, depois ainda Satanás voltou a falar com Deus e falou: eu toquei tudo, mas ele ainda está vivo, ele ainda tem saúde. E Deus disse para ele: vá lá e toque na saúde dele, mas não na vida. A vida me pertence. E ele foi, voltou e ele encheu Jó de pragas, de feridas. E mesmo assim, Jó continuou o adorando. Então não havia nada que fizesse com que Jó se afastasse de Deus. E assim tem que ser a nossa vida. Aconteça o que acontecer, por pior que seja, nada pode nos afastar do Senhor. Temos sempre que estar próximos ao Senhor, sempre temente ao Senhor, sempre adorando ao Senhor, independente do que aconteça. Vamos ver o que aconteceu. Os amigos dele o acusaram, ficaram ali tentando falar para ele que ele estava naquele estado porque ele pecou, mas todo o tempo Deus sabendo que não era um pecado, era uma permissão de Deus, e ele sempre fiel a Deus, e no final, 3 amigos ali atormentaram a vida dele, e acontece isso sempre conosco, porque quantas vezes, quando nós estamos bem, né, estamos empregados, ganhando bem, moramos numa casa boa, fazemos churrascada, festa, convidamos pessoas, e as pessoas estão ali nos cercando, muitas pessoas, aí de repente a gente perde o emprego, a gente fica doente, fica acamado, de repente a gente entra em falência, some todo mundo. Ou então poucos que permanecem sempre tentam nos acusar. Você está assim por causa disso. Mas o único que realmente sabe quem nós somos de verdade é Deus. É o único. E Ele nunca, jamais vai nos desamparar, mesmo que nós estejamos no caos. Se a gente está ligado ao Senhor, se estamos ligados ao Senhor, Ele nunca nos desampara. E a prova é no último capítulo de Jó, 42, é o último livro. Olha, eu vou ler aqui a partir do 7.
Deus repreende os 3 amigos de Jó, aqueles que ficavam importunando Jó, falando que Jó estava daquele jeito, porque havia pecado e tudo. Sempre tem os acusadores, né, que se aproximam de nós, infelizmente, não para nos levantar, mas para fazer com que a gente caia cada vez mais. Mas o Senhor sempre está lá para nos dar a mão e nos levantar. Sempre, sempre. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas, o temanita, ele disse assim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então, olha só, eles ficaram ali o tempo inteiro. Jó já estava numa situação lamentável, mas eles ficavam o tempo inteiro ali, falando coisas que não vinham do Senhor, e em vez de ajudar a Jó a se levantar, a se animar, não, colocando Jó sempre para baixo. É o que geralmente acontece conosco. Então a ira do Senhor se acendeu sobre eles, porque afinal de contas, Jó, apesar de tudo, continuava sendo servo fiel do Senhor. Mas para que o Senhor não os consumisse, não os matasse, ele fez com que os 3 amigos de Jó, que tinham feito o inferno na vida de Jó, o abençoasse com carneiros, novilhos. Então, quer dizer, eles tinham que tirar dele para dar para Jó, e Jó iria orar por eles, e o Senhor ia escutar a oração de Jó, porque por eles o Senhor já tinha os consumido. Porque, como a gente diz, Jó, Deus não é bonzinho, Deus é justo. Ele é o próprio amor, ele é a própria justiça, ele é justo. E diz aqui para trás, aqui gente, em Gênesis 12, versículo 3, o Senhor fez uma aliança com Abraão e disse assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando o Senhor acha virtudes num servo seu, assim como ele achou em Noé, achou em Abraão, né? Agora em Jó, ele cuida. E ele abençoa aqueles que abençoam o seu servo, mas ele amaldiçoa aqueles a quem são amaldiçoados, a quem amaldiçoa o seu servo. Então Deus é justo. E o que ele estava fazendo aqui falando sobre os amigos de Jó? Que na realidade os amigos foram lá para amaldiçoar Jó e não para abençoar. Jó já estava numa situação tão difícil e eles não ajudaram em nada Jó. Então, o que Deus iria fazer segundo a sua lei? Ele iria amaldiçoar, ele iria matar. Mas, mais uma vez, sabendo o que ia no coração de Jó, ele pediu para que os amigos abençoassem o servo dele, Jó, e Jó iria orar pelos amigos, e ele ia responder a oração de Jó. Então, muitas vezes, quando nós oramos por uma determinada pessoa, a pessoa pode estar errada, a pessoa pode estar no pecado,
quando a gente intercede por uma pessoa, quando a gente clama pela pessoa, quando a gente pede pela pessoa, Deus, ele age na vida daquela pessoa segundo a oração de um justo, segundo a nossa oração. Ele vai lá, a gente intercede, ele vai lá e faz. Isso se chama justiça, é lei, lei do reino. Não adianta a gente querer ficar no nosso achismo, mas não sei o que, não. Deus, ele não tem que dar explicação para ninguém, ele não tem que escutar ninguém, ele é Deus, é nós que temos que escutar e entender e saber como é que Deus trabalha, como ele pensa e modificar a nossa vida, somos nós. Então, ele escuta a oração de um justo, ele escuta a oração do seu servo. E aí, Jó orou por eles. Gente, tem que ficar assim. Para conseguir ler aqui. Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o quanto possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa. E se... Nossa, gente, não tá enxergando nada. E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Deus, ele usa pessoas para abençoar a vida daqueles que são fiéis a ele. Guarde isso. Muitas vezes você está numa situação difícil, falta comida, falta dinheiro, e você não pediu, você apenas estava orando e clamando a Deus. E de repente isso já aconteceu muito na minha vida, mas muito, gente, muito, muito, muito. E de repente começam a aparecer pessoas, vizinhos, parentes, chegam com cesta básica, chegam com dinheiro, chegam com alguma coisa, oferecem alguma coisa, e muitas vezes tem pessoas que por orgulho não querem aceitar. Mas saiba que quando você não pediu nada para ninguém, quando você apenas dobrou seu joelho, orou a Deus e começaram a chegar pessoas te oferecendo as coisas, saiba que é o próprio Deus que mandou essas pessoas te abençoar, assim como foi feito aqui. O próprio Deus. Olha, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve, porque a mulher dele, eu não falei, né, não li aqui, mas a mulher dele, até a mulher dele falou que era para ele amaldiçoar a Deus. A própria mulher. Por quê? Porque ela estava na carnalidade dela, ela estava na carne, ela não tinha aquele mesmo... aquela mesma intimidade que Jó tinha com Deus, ela não tinha. Então ela estava agindo como um ser humano que não tem intimidade com Deus, que não conhece Deus. Mas, mesmo assim, ele ainda disse, né? Ele foi até contra a mulher e sempre obediente a Deus, sempre. Nem a mulher ele escutou, porque a mulher... Ele falas como uma louca. Então, ele realmente tinha uma intimidade com Deus. Ele realmente sabia quem era Deus. E não ia ser nenhum tipo de desgraça, nenhum tipo de acontecimento que iria afastar ele da presença de Deus, do contato com Deus. Mas Deus permitiu que Satanás fizesse tudo o que fez, porque já sabia, né? Já conhecia o coração dele. Então, aqui, ó. Também
teve outros 7 filhos e 3 filhas. Então, a mesma quantidade de filhos e filhas que ele teve e morreu, o Senhor deu de novo com a mesma mulher. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então, o que o Senhor vem falar comigo e com vocês a respeito da vida de Jó? Que não importa as circunstâncias que a gente passe, ou esteja passando, ou já passou, ou irá passar, e não importa. O importante é que a gente sempre seja fiel a Deus, o importante é que a gente sempre seja temeroso a Ele, que a gente sempre o adore como único Salvador, nosso único Deus. O importante é que a gente não divida a glória dele com mais nenhum outro Deus, né? Porque existem vários deuses nesse mundo, né? Existem os deuses mesmo, levantados por várias religiões e crenças, mas existem os deuses como o dinheiro, a família, o meu carro, o meu trabalho, a minha casa. E a gente não deve dividir a glória de Deus com ninguém. Deus é sempre em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso que a gente tem que ter em mente, a gente tem que guardar esse versículo, sabe, na mente, tem que guardar a experiência de Jó e ver que Jó passou por situações terríveis. Se vocês quiserem saber mais, leiam o livro de Jó, leiam. Ele tem 42 capítulos, leiam o livro de Jó inteiro e vocês vão ver tudo que Jó passou. Mas ele nunca perdeu sua fé, ele nunca deixou de temer, ele nunca deixou de adorar, ele nunca deixou de se humilhar na presença do Senhor, nunca. E é assim que o Senhor faz conosco, muitas vezes ele nos coloca à prova, mesmo sabendo qual será o resultado, porque ele nos deu inteligência, ele não nos fez robô. Ele nos deu um livre-arbítrio para saber o que a gente vai escolher. A gente vai escolher a Deus ou vai escolher a qualquer outra coisa que aquece o nosso coração. Então lembre-se, sempre esteja adorando a Deus. Não importa que situação, não importa o que aconteça, não importa nada. Deus sempre tem que vir em primeiro lugar. E é isso que Deus quis falar para mim e para você. Então, eu sempre gosto de terminar com uma oração. E sempre também questiono, você já entregou sua vida a Deus? Você já fez uma oração? Você já falou, já abriu a sua boca, já falou com Deus, já falou, olha, Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero que o Senhor dirija a minha vida daqui para frente, eu quero que o Senhor coloque o meu nome no livro da vida, eu quero que o Senhor seja o meu conselheiro, o meu pai, o meu amigo, o meu mestre, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu não quero mais dividir a glória do Senhor com ninguém. Então me ensina como ser seu servo, me ensina como ser sua filha, seu filho, me ensina. Espírito Santo de Deus, fale comigo, me convença do pecado, da justiça, do juízo, me convença, me mostre. Abra meus olhos, abra meus ouvidos para que eu escute a tua voz, Senhor. Abra meus olhos para que eu consiga enxergar as coisas da maneira como realmente é. A verdade. Para que eu tenha uma vida abundante. Faça essa oração. Faça essa oração. Converse com Deus. Entregue sua vida a Deus. Abra sua boca, fale com Ele. E a sua vida, com certeza, ela vai mudar. Eu quero agradecer quem ficou comigo esse tempo. Eu quero agradecer
a Deus em primeiro lugar, ao Espírito Santo por conduzir esse vídeo, que ele venha falando conosco ao longo desse domingo, que essas palavras fiquem ali, que a gente possa ir meditar essas palavras durante esse dia, e que ele venha trazer a resposta para muitas perguntas que você possa estar fazendo, né, para muitas questões, muitas situações que vocês possam estar passando. Então, que ele venha responder. E que o Senhor abençoe o nosso domingo, que seja um domingo de paz, um domingo alegre, um domingo onde a nossa vida possa ter um recomeço, ser uma vida mais feliz, mais leve, mais... Se você está com uma doença, alguma enfermidade, que o Senhor possa colocar as suas mãos e possa curá-lo dessa enfermidade, e que tudo aquilo que tenha incomodado você até esse momento, todas as coisas que o incomodam, que o atrapalham até essa hora, esse momento, possam passar, cessar. Que você possa reconhecer que o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus de sobrenatural. É um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma situações e transforma vidas. E eu quero agradecer então primeiro ao Senhor, a esse Deus em que eu creio. E também quero agradecer a todos que ficaram comigo até aqui. Que o Senhor possa estar visitando a casa de vocês, o lar de vocês. E que não falte nada, não falte a fé, não falte a saúde, não falte o alimento, não falte o amor, a paz, a união. Que vocês possam ter um excelente domingo. Aqueles que não se inscreveram no canal, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa bastante like, compartilha com muitas pessoas. Me visita no Instagram, que eu deixo o endereço aqui na tela e o link lá na descrição. E um bom domingo a todos. Fiquem com Deus e até terça-feira. Bye!